Amém, amados? Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Efésios capítulo 6, versículo 15. Nós já estamos, amados, caminhando sobre aquilo que a palavra tem nos ensinado, e nós estamos nesse propósito da armadura de Deus, e hoje nós vamos falar de mais uma peça que compõe essa armadura, de algo que nós precisamos colocar, que é algo que nós precisamos para a nossa vida e que nós não podemos negligenciar. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo 15, quem não tem, pode acompanhar na tela em nome de Jesus. Amém? Versículo 15 vai dizer assim, ó: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós te glorificamos, meu Deus, neste momento, e nós colocamos a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos, e nós te pedimos, Pai, humildemente, em nome de Jesus Cristo, vem manifestar o teu reino, vem manifestar a tua glória, e vem falar conosco, Pai, nessa noite. Vem ministrar, Pai, ao nosso coração a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos aprender mais do Senhor. Nós queremos, Pai, que a tua palavra, Senhor, ela penetre, Senhor, no nosso coração, que o Senhor fale conosco poderosamente, e que nós estejamos, Pai, dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, as tuas promessas, Pai, as tuas maravilhas. Então, Senhor, abra os céus nessa noite, ministra, Pai, a tua bênção sobre as nossas vidas, e nos desperta, Pai, poderosamente, para vivermos, Pai, aquilo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus, cerca, Senhor, este lugar com os teus anjos, dá ordem, Senhor, a respeito, Senhor, deste culto, deste lugar, Senhor, e venha ministrar, Pai, sobre as nossas vidas. Eu coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, e humildemente eu te peço, usa-me, Senhor, como servo, como instrumento nas tuas mãos, e que sejamos todos edificados. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, toda jornada que nós vamos fazer, ela inicia com um passo. Amém? Nós vamos dar um passo, damos um passo, esse é o início. Mas uma jornada, ela termina somente num passo? Não. Nós temos que entender, amados, que tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, em qualquer área da nossa vida espiritual, tudo vai iniciar com um passo. Nós vamos dar início. Só que se nós pararmos, a pergunta é: adiantou dar início? Porque muitas vezes, amados, nós achamos que se nós dermos o início já basta. Mas projetos não se concluem se nós apenas iniciarmos eles. A nossa vida espiritual não adianta nada eu vim na igreja, entregar minha vida para Jesus e achar que já fiz tudo. Não. No comércio é a mesma coisa. Ah, tem um comércio, mas aí tu não vai lá trabalhar para ver. Não é assim? Numa família, no casamento, você trabalhou, você conquistou, e aí depois casou, não precisa mais nada. Vai dar certo? O que eu quero que você entenda nessa noite, amados, é que tudo na nossa vida ele inicia, mas a continuidade ela é tão ou mais importante do que o início. Porque o início nós podemos dar na emoção, nós podemos dar um passo na empolgação, mas e a continuidade? Quando as dificuldades vêm, quando as barreiras se levantam, a pergunta é: vamos continuar caminhando ou vamos parar? Vamos desistir no meio da jornada ou vamos avançar independente da situação? O que eu quero que você entenda, amados, é que nós começamos um propósito. Nós estamos aprendendo algo que vai fazer e já está fazendo toda a diferença na nossa vida espiritual. Amém? Porque o que nós estamos aprendendo nessas últimas semanas, nessas últimas sextas-feiras, é algo relacionado àquilo que nós precisamos como cristãos, relacionado à questão de batalha espiritual. Porque todos os dias nós estamos numa batalha. Amém? Todos os dias nós estamos numa guerra, e se nós não tivermos essa consciência de que estamos numa batalha, que estamos numa guerra, a chance de nós sermos derrotados é muito grande. Agora, quando eu entendo, quando eu compreendo isso, e eu sei que eu estou numa batalha, e eu me preparo para isso, então a chance de eu ser derrotado, ela cai lá por baixo. Por quê?
Porque nós vamos aprender a depender de Jesus. E esse é o segredo da nossa vitória. E quando nós vemos Paulo falando a respeito da armadura de Deus, ele vai falar lá no início desse texto, lá em Efésios 6:11, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Diga, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Isso nós não podemos esquecer. Paulo deixa muito claro, amados. E às vezes nós estamos fazendo algumas coisas muito boas. Às vezes nós estamos cumprindo algumas coisas que a Bíblia nos diz, mas às vezes nós estamos sendo negligentes em outras. E Paulo, quando ele fala na questão de batalha, quando ele fala na questão de preparação espiritual, ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Então nós temos que entender que não adianta nós cuidarmos uma área da nossa vida e não cuidarmos a outra. Que não adianta nós darmos atenção para uma coisa e nos descuidarmos da outra. Nós temos que entender, amados, que quando nós entendemos isso e quando nós colocamos essa armadura sobre a nossa vida, e nós colocamos ela como ela tem que ser, aí nós vamos estar preparados. Como a Bíblia diz, que nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus e vamos estar, diga, firme. E é firme, amado, sabe para quê? Para a batalha. Quando o Senhor está falando, quando Paulo está falando, ele está dizendo que nós vamos estar firme, mas nós não vamos ficar parados. Nós vamos estar firme, significa que eu não vou recuar. Amém? Estar firme significa que eu não vou cair. Amém? Amém, igreja? Amém. Você tem que entender, amados, que estar firme é estar pronto para a guerra, é estar pronto para a batalha, sem vacilar. É saber que eu estou numa batalha, mas eu estou pronto para tudo aquilo que o inimigo se levanta contra a minha vida. Eu estou pronto para exatamente vencer. O problema, amados, é que muitas vezes nós estamos acomodados e estamos acostumados com o contrário de vencer. Nós estamos acostumados com a derrota. Muitas vezes nós estamos acostumados com a dor. Muitas vezes nós estamos acostumados com o sofrimento. Muitas vezes nós estamos acostumados a ver as coisas dando errado e achamos que é normal. Sabe o que é isso? É quando eu me acostumo com a derrota e quando parece que eu perco o foco de vencer. Nós fomos chamados para ser mais do que. Se a palavra, amados, ela está me dizendo isso, como que eu não vou viver isso? Não é nenhum evangelho triunfalista, não, mas eu estou tomando posse daquilo que a palavra me diz, que eu sou mais do que vencedor, mas eu preciso me preparar para ser mais que vencedor. Então essa preparação passa por isso. Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus. E aí nós vamos olhar, amados, que quando Paulo descreve toda essa armadura, ele vai falar de algumas coisas. Ele vai falar de cada uma dessas peças. Ele vai falar do capacete da salvação, ele vai falar do escudo da fé, ele vai falar da couraça da justiça, ele vai falar da espada, que é a palavra de Deus, mas ele vai falar também de algo que nós vamos falar hoje. E às vezes, olhando para uma roupa de um soldado, às vezes a gente acha que proteger os pés é a coisa que não tem tanta importância assim. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que tendo o escudo e a espada já é o suficiente para uma guerra. Mas não é. Por que muitas vezes nós somos derrotados com facilidade? Porque nós estamos nos cuidando de um lado, mas estamos negligenciando do outro. O que nós precisamos entender, amados? Que o inimigo, ele usa artimanhas. A Bíblia diz que ele é astuto. E ele sabe aonde tocar na nossa vida, ele sabe aonde tocar na nossa casa, ele sabe aonde tocar no nosso casamento, ele sabe aonde ele vai tocar para nos destruir. Então, se nós negligenciarmos, se nós não estivermos atentos às artimanhas que o inimigo está usando, nós vamos estar preparados de um lado, mas no outro lado nós vamos estar sendo derrotados. Aí muitas vezes nós estamos vencendo algumas batalhas e estamos achando que está tudo bem, mas pelo outro lado nós estamos tendo derrotas, e aí também achamos que às vezes faz parte. Nós fomos chamados para ser derrotados. Amém, igreja? Amém ou não? Fomos chamados? Não. Nós fomos chamados para ser cauda? Não. Nós somos chamados para quê?
Diga, eu fui chamado para ser cabeça. E isso, amados, significa que nós somos chamados para ser vencedores. Mas nós precisamos entender. Quando nós olhamos para esse versículo, Paulo vai dizer: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É mais uma peça dessa armadura. E cada uma dessas peças, ela protege algo vital na nossa vida. Porque Paulo, observando a vida de um soldado, como é que era a armadura de um soldado, como é que era a vestimenta desse soldado, Paulo, ele entende que cada uma dessas peças, trazendo para o mundo espiritual, para a nossa caminhada com Cristo, cada uma dessas peças é importante. E pesquisando sobre esse calçar os pés, o interessante é que eu descobri algo que eu não sabia. A sandália era uma sandália que os soldados romanos usavam. E essa sandália, ela ficava atada normalmente até o meio da perna. Mas o que me chamou a atenção era como era o solado dessa sandália. Ela era feita de couro e embaixo dela, alguém conhece chuteira de futebol? Todo mundo sabe o que é uma chuteira de futebol? Tem as garras, né? Pois nas sandálias dos soldados romanos, elas tinham como se fossem uns cravos pontiagudos. E aonde os soldados pisavam, eles não resbalavam, porque aquilo ali cravava. Então, se eles estavam avançando, não tinha perigo deles dar um passo e resbalar. Aquilo ali firmava eles. Amém? Então eles estavam prontos, eles estavam firmados para não ter perigo de resbalar, de cair, de vacilar. Da mesma maneira, amados, que quando eles estavam durante a batalha, com aquelas garras que tinha embaixo da sandália, se eles golpeassem, se eles chutassem alguém com aquilo ali, machucava. Então, ao mesmo tempo que aquela sandália, ela trazia proteção, ela também servia como arma de ataque. E aí nós temos que entender, amados, que quantas vezes, quem é que já pisou em espinho aqui? Que estava com o pé calçado e furou o calçado. Aí a gente, ou um prego, dói, né? E a gente fica pensando assim: nossa, passou o calçado. As sandálias dos soldados romanos não acontecia isso. Eles podiam pisar em qualquer objeto pontiagudo, porque não passava. Então, nos campos de batalhas, eles jogavam, a gente não sabe o nome certo, mas estilos miguelitos, que hoje em dia as pessoas usam, para que quando os soldados pisassem, eles machucassem os pés. E aí, quando tu está pisado, tu está machucado, tu não consegue lutar. Está entendendo? O que é isso aí que o inimigo faz muitas vezes na nossa vida? É somente uma artimanha para nos atingir. Só que os soldados, com essas sandálias, eles pisavam onde fosse e eles não se machucavam. Os pés deles estavam protegidos, então eles conseguiam avançar, eles conseguiam caminhar em meio a qualquer tipo de terreno, qualquer coisa que tivesse no chão, eles conseguiam caminhar. Isso significa que eles não paravam. Quantas coisas já nos fizeram parar? E agora você vai começar a entender. Quantas coisas já nos travaram? Quantas coisas nos impediram de prosseguir? Talvez sonhos, projetos, família, que nós iniciamos a jornada. Está lembrado do início? Iniciamos a jornada, mas paramos. Por quê? Porque algo nos impediu de prosseguir. E muitas vezes, amados, é como se os nossos pés estivessem feridos, nos impedindo de caminhar. Como se os nossos pés estivessem travados ou não nos desse segurança. E aí a gente tenta andar, tenta prosseguir, tenta ir para frente, tenta fazer com que as coisas deem certo. Mas a gente acaba não conseguindo. E muitas vezes, sabe por quê? Porque às vezes a gente está descuidando de algo tão simples que a gente não está se dando de conta. E o inimigo está nos atacando justamente ali. Imagina um soldado com capacete, com couraça, com cinto, com um baita de um escudo na mão, uma baita de uma espada na mão,
pronto para a batalha, mas os pés descalços. Ele teria êxito na guerra? Ele teria ou não teria? Mas ele estava armado, ele tinha um escudo, ele tinha uma espada, ele tinha toda uma armadura, e ele não teria êxito? Por quê? Porque ia faltar uma peça. Às vezes, amados, nós estamos cuidando muitas coisas, mas estamos descuidando apenas de uma, e é onde o inimigo nos toca. E o interessante, amados, que as sandálias, elas protegem os pés, e os pés é como nós avançamos, não é? É como nós caminhamos, é como nós avançamos sobre o inimigo. E muitas vezes, amados, por que nós não estamos conseguindo avançar? Por que a sandália é tão importante? Assim como ela era importante para o soldado romano, por que hoje nós calçarmos os pés com a preparação do Evangelho da Paz é tão importante hoje para a nossa vida como cristãos? Porque se nós estivermos preparados, calçados, nós vamos avançar em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações, as coisas que vierem para nos parar, aquilo que vier para nos impedir de prosseguir, não vai prevalecer. Então nós vamos iniciar uma caminhada com Cristo, mas quando o inimigo tentar nos passar rasteira, tentar nos ferir, tentar nos parar, nós vamos continuar em frente. Amém? Diga, eu preciso estar calçado e preparado com o Evangelho da Paz para prosseguir. Amém? Tudo isso, amados, fazia parte dessa função, dessa peça da armadura. Era para estar firme, era para conseguir permanecer de em pé, era para avançar em meio às dificuldades, era para conseguir passar por qualquer obstáculo que tivesse na frente. E assim é a nossa vida, amados. A pergunta é: quantos obstáculos nós enfrentamos? Quantas batalhas nós enfrentamos? E a pergunta é: quantas vezes nós já paramos? Quantas vezes nós já desistimos? Quantas vezes nós dizemos assim: não, eu não consigo mais prosseguir, eu não consigo mais avançar, eu não tenho mais força. E aí sabe muitas vezes o que é? Às vezes a gente diz que tem fé, amém? Mas a gente está fraco dos pés, a gente não consegue avançar. E aí muitas vezes a gente está orando, está batalhando, mas está com uma parte desprotegida. E quando a gente está com uma parte desprotegida, a gente está vindo na igreja, está buscando direção de Deus, mas quando olha para a nossa realidade, parece que não é aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque o inimigo está nos atacando em algo que nós não estamos cuidando. Por isso, amados, eu quero que você entenda muito claro isso. Nós temos que nos proteger. E a principal função dessas sandálias para o soldado e para nós hoje é proteção. Você está protegido para enfrentar o inimigo? Você está guardado para conseguir avançar mesmo quando o inimigo se levanta contra a tua vida? É isso que nós temos que entender, amados. É isso que nós temos que olhar, e nós olharmos e prosseguirmos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. No livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 7, o profeta ele vai dizer o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciai coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus, diga, o meu Deus reina. De novo, o meu Deus reina. Preste atenção no que o profeta Isaías está dizendo. Ele está dizendo: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam coisas novas. Muitas vezes nós estamos precisando de coisas novas na nossa vida, e muitas vezes nós já tivemos coisa nova na nossa vida. Sabe quando? Quando nós saímos do mundo do pecado e viemos para Cristo, e tudo se fez novo. Mas aí a palavra vai dizer assim, ó, que faz ouvir a paz. Nós precisamos entender, amados, que paz muitas vezes é tudo que nós estamos precisando. Paz é tudo muitas vezes o que nós estamos querendo na nossa vida, no nosso lar, no nosso relacionamento, na nossa casa. Muitas vezes é tudo que a gente está querendo. E aí ele vai seguir dizendo que anuncia coisas
boas. Às vezes parece que não dá vontade da gente ligar uma TV no noticiário, né? Por quê? Porque aparece muita coisa ruim. Aí tu vê tragédias, tu vê crimes hediondos, e tu começa a olhar para tudo aquilo ali, e aquilo ali te desanima. O que nós precisamos entender, amados, que nós precisamos de coisas boas. Mas a pergunta é, da onde vêm as coisas boas que nós precisamos? Diga, vem de Jesus. Amém? E aí ele vai seguir dizendo, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. A pergunta é, se Deus reina, e nós somos filhos dele, então nós também vamos reinar. Diga, se Deus reina, eu também reinarei. Nós temos que compreender isso, e nós temos que colocar isso em prática na nossa vida. Nós temos que entender, amados, que nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para anunciar essas coisas boas, essas coisas novas, a paz, a salvação. Nós fomos chamados para isso. Nós temos que entender, amados, que o Senhor, Ele nos capacita para isso. O Senhor, Ele nos direciona para isso. E aí, nós temos que começar fazendo isso aonde? Na nossa casa. Nós temos que anunciar as coisas boas da nossa casa. Nós temos que trazer a paz para dentro da nossa casa. Nós temos que trazer a salvação para a nossa casa. E nós temos que determinar dentro da nossa casa, o nosso Deus reina dentro da nossa casa. Amém? É isso que o Senhor está nos falando. Nós temos que entender, amados, que nós fomos chamados para isso. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, fala um versículo que você conhece. Vós sois o... E aí a Bíblia vai seguir dizendo, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal só tem uma função, que é salgar. Nós temos uma função, pregar o Evangelho de Cristo. Todos nós, porque o ID é para todos. A pergunta que eu faço bem simples para você entender isso aqui: quem é que conhece pessoas aqui que estão precisando de ajuda? Pessoas que estão na depressão, que estão com ansiedade, famílias que estão destruídas. Você conhece alguém? Então essas pessoas precisam que você fale de Jesus para elas. Ah, mas eu, pastor? É, você. Mas eu sou novo na igreja, e daí? Filipe também era novo, chegou para Natanael e foi questionado, e ele disse assim, ó, vem e vê. A tua função é falar do amor de Deus, é falar do que Cristo está fazendo na tua vida. Você não precisa ser um teólogo para isso, amém? Mas você tem que fazer a diferença. Aí no versículo 14 vai dizer assim, ó, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre a luz, um monte. Nós fomos chamados, amados, neste tempo, para ser luz para a vida daquelas pessoas que estão em trevas. E quantas famílias estão em trevas? Quantos jovens estão em trevas? Quantos casamentos, quantas pessoas estão em trevas, em doenças, em enfermidades, em vícios, no ocultismo? E a pergunta é, quem é que vai lá e falar do amor de Cristo para essas pessoas? Quem é que vai lá e falar do que Deus pode fazer? Quem é que vai ser aquele que vai anunciar as boas novas? Isso aí, amados, é nós. O que nós temos que entender, amados, que não vai descer um anjo do céu pregar o Evangelho na terra. Quem vai fazer isso somos nós. É lá no meu local de trabalho, é lá para o meu vizinho, ou é lá na escola, aonde eu estiver, eu tenho que me lembrar dessas duas coisas: eu sou sal e luz. Amém? E aí, amados, isso vai nos fazer avançar, isso vai nos fazer andar, e isso não vai nos deixar parados. E tudo que o inimigo quer é nos parar. Quando você para de lutar pela tua família, você não precisa fazer mais nada para ela acabar. Quando você para de lutar pela tua salvação, você não precisa fazer mais nada para ir parar no inferno. Quando você para, você já iniciou a tua derrota. E tudo que o inimigo muitas vezes está fazendo na nossa vida é nos
parando, impedindo de nós avançarmos, impedindo de nós prosseguirmos. E muitas vezes ele está paralisando o quê? Os nossos pés, a nossa caminhada. Muitas vezes, amados, o inimigo para a tua caminhada de vir até a igreja com uma enfermidade. Na hora de ir para a igreja senti uma dor de cabeça, não vou hoje no culto. Na hora de ir para a igreja chegou uma visita. Na hora de ir para a igreja aconteceu um imprevisto. Aí larga e vai fazer outra coisa. E muitas vezes a caminhada que o inimigo está nos parando é da nossa casa até a casa de Deus. Porque o inimigo sabe que quando você vem, que quando você abre o teu coração, que quando você busca a Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Ele vai derramar bênção sobre a tua vida. Amém? Só que nós temos que entender, amados, como cumprir aquilo que Deus nos pede, se não estivermos preparados. Primeiro ele fala de nós nos calçarmos, e ele diz que nós temos que estar preparados. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, tem um versículo bem interessante, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Este é o versículo que muitas vezes nós usamos para aquelas pessoas que querem trabalhar na obra, para aquelas pessoas que querem buscar mais de Deus, que querem um ministério. Procura apresentar-te aprovado, preparado, disposto a cumprir o teu chamado. Paulo estava dizendo isso para Timóteo, só que nós temos que lembrar de uma coisa. Timóteo era um jovem, pastoreava uma igreja, num período onde a igreja era perseguida, onde os cristãos eram mortos, e Paulo está dizendo, procura apresentar-te aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Muitas vezes, amados, o nosso testemunho lá fora é diferente do testemunho na igreja, e nós temos que entender, amados, que quando as pessoas olham para nós lá fora, elas não podem enxergar os defeitos e as falhas, não que nós vamos acobertar, não, mas nós temos que eliminar isso da nossa vida, para que quando as pessoas lá fora olharem para nós, elas vejam a Cristo. Isso é não ter do que se envergonhar. Mas ele diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. É preparação, amados, e ninguém fica pronto do dia para noite. Quantas horas leva um pão para ficar pronto passar? 4 a 5 horas. Aí muitas vezes as pessoas chegam lá, que hora abre a padaria mesmo? 7h30. E aí as pessoas pensam assim, 7h30, que hora teve que começar a preparar tudo antes? 4 horas antes? 3h30 tu tem que estar lá. Isso se chama preparação. Tu começou simplesmente do dia para a noite a fazer unha? Ou tu teve que te preparar para isso? Teve que se preparar? Legal. O que eu quero que você entenda com esses dois exemplos, muitas vezes, amados, nós não estamos nos preparando aqui. Nós não estamos nos preparando na palavra. Nós estamos orando pouco, nós estamos lendo pouco, nós estamos conhecendo pouco, nós estamos buscando pouco a Deus. E quando o inimigo se levanta, nós não sabemos o que fazer. Éramos para estar preparados, mas não estamos. Éramos para saber o que fazer quando vem as lutas, quando vem as provações, e agora o que é que eu faço? Aí bate o desespero e viramos as costas, ao invés de nos prepararmos. Nós temos que entender, amados, que tudo leva tempo, mas nós temos que nos dispor a nos preparar. Se tu chegasse lá meia hora antes e tentasse fazer o pão, ia dar certo? Aí ia chegar o pastor que fosse lá para comprar o pão, aí olhar e dizer assim, tá, mas não tem pão. Aí tu vai dizer assim, deu para fazer isso aqui. Tu acha que eu ia voltar no outro dia? Não. Mas a preparação das 4 horas faz com que o pão seja de boa. Como é que está a tua preparação hoje?
Mas aqui, ó, palavra. Quando as lutas se levantam na tua vida, ou quando as lutas se levantam na tua casa, você corre para cá, para a Bíblia? Você sabe aonde procurar refúgio? Você sabe aonde procurar conforto, consolo na palavra? Porque as lutas vêm, amém? Mas a pergunta é, nós estamos preparados para elas? Ou nós vamos recuar? Em vez de avançar, como a palavra nos diz, nós vamos começar a dar para trás. E aí já vamos achar que de repente essa história de ser cristão não está com nada, e que de repente é mais fácil a vida no mundo. Por que muitas pessoas, amados, preste atenção, por que muitas pessoas, logo depois de se converter, descer as águas do batismo, quando se levantam as lutas, logo desistem? Porque não se preparam. Porque a Bíblia nos ensina, amados, que nós temos que estar preparados para os dias maus. E quando vem o dia mau, o que você faz? Paulo estava dizendo: Timóteo, meu filho, procura te apresentar aprovado. Você tem que estar preparado. E aí quando ele está dizendo, pode voltar lá em Efésios 6,15. Quando ele está dizendo, calçai os pés. Volta lá, filho. Calçai os pés. E ele diz, com a preparação do... O que nos prepara, amados, é isso aqui, ó. O que nos prepara é a comunhão com o Pai, é a oração, é o joelho no chão, é nós estudarmos, é nós aprendermos. E isso é o que vai nos preparar para as lutas, amém? Por isso que ele vai dizer, amados, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, olha o que ele vai dizer, ó: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará. Jesus Cristo já nos deu autoridade, Ele já nos deu poder, e aí Ele está dizendo, para pisar em serpentes e escorpiões. Se nós estivermos calçados, os nossos pés, com o Evangelho da Paz, nós podemos pisar sobre qualquer tipo de luta, sobre o inimigo, e nós vamos, e nada vai nos causar dano. Mas nós temos que entender, amados, que já foi liberado essa autoridade sobre as nossas vidas. Mas a pergunta é, e eu estou tomando posse dessa autoridade? Eu estou buscando essa autoridade para a minha vida, para colocar isso em prática? Nós estamos nos revestindo, amados, dessa autoridade? Ou quando vem a luta, eu fujo? Quando vem o problema, eu deixo de lado? E aí tem gente que diz assim, vamos dar um tempo, como se o tempo fosse resolver todos os... E resolve. A gente deixa o problema aqui, aí passa 1 ano, 2 anos, quando volta, quem é que está ali? Nós temos que aprender a resolver, amados. Nós temos que entender, amados, que nos foi dado a autoridade. Então quando o inimigo se levanta na tua casa, lembre-se disso, já me foi dado autoridade. Diga comigo, a igreja parece estar dormindo hoje. Diga, já me foi dado autoridade. E eu preciso usar. Nós precisamos entender, amados, se já foi liberado sobre a nossa vida, então nós temos que avançar. E ele termina dizendo lá no 15, o Evangelho da paz. A paz que só Cristo pode dar. A paz que o mundo não consegue nos dar. Em João 14, 27 diz isso, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo estava preparando os seus discípulos, sabe para quê? Para a morte dele. Então ele sabia que se os seus discípulos não estivessem preparados com o que ele iria sofrer, eles iriam desistir. E quantas vezes, amados, um problema grande se levanta na nossa vida e é o problema para parar a nossa caminhada de fé? Uma enfermidade, uma doença, um câncer. E aí muitas vezes a pessoa diz assim, se Deus não me protegeu disso aqui, então eu vou abandonar. Aonde que está na Bíblia que nós nunca teríamos aflições? Que nós não passaríamos por batalhas?
Pelo contrário, Jesus Cristo disse que nós teríamos. Só que nós temos que entender isso aqui, ó. Cristo, Ele nos deixa a paz. Eu posso estar passando por uma guerra, eu posso estar enfrentando a maior batalha da minha vida, mas em Cristo eu encontro paz, se eu estiver firmado nele, se eu estiver calçado com esse evangelho da paz, se eu estiver pronto para as batalhas. Eu posso enfrentar as lutas, mas Cristo vai me dar vitória, mas acima de tudo Ele vai me dar paz. Mas como que tu consegue? Aí muitas vezes as pessoas podem chegar e dizer assim: como que tu consegue estar passando porque tu está passando e ainda continua em paz? Porque a nossa luta está nas mãos do Senhor. A nossa batalha, a nossa dificuldade está nas mãos dEle. E Ele simplesmente nos dá a paz que nós precisamos. Ele nos guarda, Ele nos protege, e Ele nos abençoa, e Ele nos leva a viver tudo aquilo que nós precisamos. Esse evangelho da paz, amados, ele nos protege a nossa mente da ansiedade, do nervosismo, do desespero, do desânimo, de querer abandonar tudo. Porque, amados, quando o nosso emocional é abalado, o desespero toma conta. Mas quando nós estamos em paz, nós conseguimos olhar para o problema, nós conseguimos raciocinar, e nós conseguimos ver como eu posso fazer para vencer, e eu vou lá e eu batalho. Mas quando eu perco o controle, eu não consigo enxergar nada. E aí qualquer coisinha é o suficiente para me colocar por uma palavra, destrói um casamento. Uma atitude acaba com a amizade. Porque nós não estávamos preparados. Porque em nós não existia paz. Sabe quando é que nós vamos provar se nós temos paz? Sabe quando? Quando você estiver no pior momento. Quando você estiver na tua maior guerra. E aí você vai descobrir se realmente você tem paz ou não. É estranho, né? Às vezes a gente acha, amados, que paz é quando nós não estamos passando por problema nenhum. Isso aí é descanso. Paz é quando nós estamos na maior batalha, mas nós continuamos porque nós sabemos em quem nós temos crido. Você sabe quem é o teu Deus diante das tuas dificuldades? Você sabe quem é o teu Deus diante das guerras que você enfrenta? Se você sabe, você pode enfrentar o que for, mas você vai continuar em paz. E na guerra, na nossa guerra diária, muitas vezes, amados, tudo que nós precisamos é ter um pouco de paz para colocar as ideias em ordem e para saber o que fazer. Amém? Entenda, amados, que o Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos conduzir, Ele quer tomar a direção das nossas vidas, mas nós temos que estar preparados. Para finalizar, eu quero que você coloque lá Romanos 16, 20. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a... Legal, né? E o Deus da paz. Lembra que eu falei antes? Que é na guerra que nós descobrimos se nós temos paz? Aí agora a Bíblia está dizendo: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Satanás sabe que ele vai ser derrotado. Ele sabe que ele não tem como lutar contra Cristo e vencer. Então por isso que ele nos ataca, para nos enganar, para nos fazer desistir. Muitas vezes ele faz com que os nossos pés vacilem. E o vacilar os nossos pés significa nós vacilarmos na nossa caminhada. A partir do momento, amados, que você deu o primeiro passo em direção a Cristo, não retroceda mais. Não desista.
Mas as lutas tão grandes, aí é que você vai provar a sua fé. Por isso que ele diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja... O que nós precisamos, Cristo já conquistou por nós na cruz. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. Satanás, ele já é derrotado, mas nós precisamos tomar atitude de cristão. Nós precisamos viver como cristão. Te coloque em pé, igreja. O que eu quero que você entenda, que o inimigo, ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para te impedir. Ele vai fazer de tudo para você voltar para trás. Ao invés de avançar, ele vai fazer você retroceder. Essa é a meta dele. Mas a pergunta é, amados, o quanto nós estamos preparados para as lutas? Estamos com os nossos pés calçados, preparados com esse evangelho? O evangelho das boas novas? O evangelho que veio para nos mudar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos dar vida? Nós estamos calçados com esse evangelho, porque se nós estivermos calçados com esse evangelho, o inimigo até pode se levantar, mas ele não vai perseverar. As armas forjadas por ele não vão prevalecer, porque Cristo é quem vai estar na nossa frente, nos guardando, nos abençoando e nos protegendo. Aprenda uma coisa, amados: as tuas lutas, Cristo diz assim: entrega para mim. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Está na luta, está na guerra, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, eu preciso que o Senhor me sustente nessa guerra, eu preciso que o Senhor esteja calçando os meus pés. Eu quero calçar os meus pés com esse evangelho da paz. Então eu quero prosseguir, eu quero prevalecer, e como o versículo disse, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Quando o inimigo se levanta contra você, lembre desse versículo, e pode dizer para ele: inimigo, tu até pode te levantar, mas tu já está debaixo dos pés do meu Senhor. Amém? Feche os seus olhos. E por um instante eu só quero que você pense em algo. O que está te parando? O que está te travando? O que hoje te impede de você progredir na tua fé, como que está a tua caminhada de fé hoje? Como que está o teu chamado? Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que Deus já te falou, aquilo que você já sabe. Deus tem um chamado na minha vida, mas a pergunta é: parou ou está avançando? Muitas vezes, amados, nós estamos parados na nossa fé, parados na nossa caminhada. Muitas vezes estamos olhando para dentro da nossa casa e também estamos parados. Mas o Senhor está nos chamando, amados, para nos calçarmos, estarmos preparados com esse evangelho da paz. Então nós vamos avançar e nada vai conseguir nos segurar. Abra tua boca em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos agora à tua presença, Senhor. Nós colocamos, Pai, a nossa vida nas tuas mãos. Nós pedimos, Pai, neste momento, vem nos preparar nessa noite, que nós possamos, Pai, calçar, Senhor, essas sandálias, estarmos preparados com este evangelho da paz, estarmos prontos, Pai, para as lutas, para as batalhas, para as provações, para que quando o inimigo se levantar para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer recuar, ele não vai conseguir. Mas nós vamos permanecer firmes, os nossos pés vão estar firmados na rocha, como aquela casa que foi construída sobre a rocha, e veio as ondas, e veio a tempestade, e deram sobre aquela casa, mas nada conseguiram, porque elas estavam firmadas na rocha. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, nos ajuda a nos firmarmos na rocha, nos ajuda, Pai, a colocarmos os nossos pés sobre a rocha que é Cristo, e mantermos os nossos pés firmes nela, para que quando o inimigo se levantar, ele seja derrotado em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, Pai, por essas vidas, oro, meu Deus, por esses lares, por essas famílias, e eu te peço, Espírito Santo,
Tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem feito, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem conseguido paralisar os teus filhos, tem conseguido impedir com que os teus filhos avancem, com que os teus filhos progridam na sua fé, na sua caminhada. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E eu te peço agora, Senhor, destrava tudo aquilo que está travando os pés dos teus filhos, a caminhada, o chamado, o propósito, e leva eles, Pai, a avançar e a prosseguir e a vencer, em nome de Jesus.